Reencarnação e vidas passadas. Existe mesmo? Quais são as provas? Como funciona? Como descobrir a sua vida passada e muito mais? Então, essa é a parte 1 da série de vídeos sobre reencarnação. Então, para começar, o que é reencarnação? A palavra reencarnação significa entrar na carne novamente. A ideia da reencarnação é de que somos seres espirituais tendo experiências como seres humanos. E essa essência espiritual, essa consciência, sempre renasce em corpos diferentes e em tempos diferentes para obter experiências e expandir a consciência. Todo ser humano já viveu vidas anteriores e ainda vai viver outras vidas diferentes no futuro. Então, a reencarnação, o significado da palavra reencarnação, a gente conhece bastante sobre essa palavra, que ela vem lá do Oriente. Né? Então, muitas religiões, muitas filosofias oriental falam sobre a reencarnação, né? O budismo, o hinduísmo. E então essa palavra reencarnação veio de lá e ficou muito conhecido aqui então no Ocidente, né? Nas épocas ficou muito mais conhecido, né? Porque já era conhecido um pouco, mas ficou muito mais conhecido nos anos que eu falo do movimento hippie, dos anos 60. Tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre ciência espiritual. Depois baixa aqui, vai na aba ao vivo do meu canal aqui no YouTube, rola para baixo e encontra um vídeo chamado Ciência Espiritual. Lá eu falo sobre como surgiu esse movimento espiritual e que a reencarnação, as coisas do Oriente começou a ficar famoso aqui no Ocidente, como meditação, yoga, por exemplo. Então, a reencarnação, o significado da palavra tem a ver com entrar na carne novamente, né? Como se o ser humano tivesse que entrar de novo na carne, igual nessa imagem do lado. Olha que imagem interessante. Essa imagem mostra o ser humano nascendo ali, passando da infância, adolescente, adulto, depois ficando velho, depois como se fosse uma luz saindo ali do idoso e indo para um feto ali na barriga da mãe, por exemplo, né? Como se fosse dentro da barriga, e depois nascendo, depois virando criança de novo, depois virando adulto, depois virando velho de novo, e depois ele meio que tira a pele dele ali, como se fosse tirando a pele para entrar de novo, né, em uma outra vida. Então, a ideia da reencarnação é de que somos seres espirituais tendo experiências como seres humanos. Então, na verdade, a gente não é essa pele, igual está mostrando essa imagem aqui, a gente não é essa pele, a gente não é esse rosto, esses cabelos, enfim, a gente é aquela luz espiritual ali no final da imagem, você pode ir no centro da imagem, ali no finalzinho, que é uma luz renascendo, uma luz que vai se transformando em vários seres humanos conforme a fase do tempo. Então, a ideia da reencarnação é que somos esses seres espirituais. E essa essência espiritual, essa consciência, sempre renasce em corpos diferentes e em tempos diferentes para obter experiências e expandir a consciência. Então quer dizer que essa luz, aquela essência espiritual, que pode ser a nossa consciência, nossa alma, nosso espírito, ele renasce de tempos em tempos para adquirir experiência e para expandir a consciência. Então é como se a gente tivesse que renascer em vários corpos diferentes, e vários corpos diferentes para obter experiências diferentes em corpo de mulher, de homem, e depois em tempos diferentes também, para que a gente possa aprender através do tempo, através das circunstâncias do tempo, com as pessoas ao nosso redor, com a sociedade, e então a gente tem que renascer várias vezes. Né? E que todo ser humano já viveu vidas anteriores e ainda vai viver outras vidas diferentes. Então a reencarnação fala que a gente já viveu outras vidas antes dessa e que a gente vai viver vidas para frente também. Então está reservado para a gente aí muito mais vidas pela frente. E também que a gente já teve vidas anteriores. O que a gente o que somos hoje, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, não é só fruto dessa vida, de coisas que a gente aprendeu durante essa vida, mas também de coisas que a gente trouxe de vidas anteriores. Então nossa personalidade é como se fosse uma mistura das coisas que a gente já viveu. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre vida após a morte. Então depois tem uma live minha aqui, vai lá ver no meu YouTube, que é uma live antes dessa que eu fiz ontem, né, falando sobre vida após a morte, e que lá eu falo um pouco também sobre isso, sobre o que acontece depois da morte, quais são as teorias, tanto cientista quanto de conhecimento espiritual, de filosofias, de religiões, e que também eu falo um pouco sobre essa parte de encarnação, de que a gente renasce em corpos diferentes para obter experiências e expandir a consciência. Então, todas as religiões do mundo, filosofias e conhecimentos
estão falando da mesma verdade sobre a vida e o universo, mas de formas diferentes, para povos diferentes e para épocas diferentes. Em todas as religiões existem histórias sobre renascimentos, começar de novo, ciclos e etc. Algumas religiões falando de forma aberta sobre a encarnação, como o hinduísmo e o budismo, e várias filosofias, como na Grécia, onde Platão, Pitágoras, Sócrates falavam sobre renascimentos. Então, como eu sempre falei, eu tenho até um livro que eu escrevi sobre isso. Depois vai na minha aba playlist, que tem uma playlist só sobre 3 vídeos que eu fiz, que é um livro em formato de vídeo que eu fiz, que o título do livro é A Verdade Única e Infinita, né? Que a verdade do universo ela é única, né? Só existe uma coisa só, mas ela é infinita. Elas são peças de um quebra-cabeça e que vários conhecimentos, várias religiões do mundo, várias filosofias, elas querem dizer a mesma verdade, só que de formas diferentes, igual eu falei aqui, para povos diferentes. Então, assim, uma mesma verdade, ela é dita de várias formas, né? Então, um ensinamento espiritual ela pode ser passado de várias formas diferentes, para povos diferentes e para épocas diferentes. Então, se a gente começar a pensar um pouco, a gente vê que é lógico, né? Que é de forma lógica a gente consegue entender que cada cultura, cada povo, cada civilização tem o seu jeito de ser, seu jeito de se expressar, de viver a vida. E então, cada cultura teve seu ensinamento, teve suas formas de agir conforme o tempo que ela viveu. Então, por exemplo, a gente que está vivendo aqui hoje, com a tecnologia que a gente tem aqui hoje, é muito diferente da vida de pessoas, por exemplo, da Idade Média, que a vida não tinha tecnologia, não tem as facilidades que a gente tem hoje. Então, eles pensavam de uma forma diferente. Então, talvez a religião, as coisas mais espirituais, abstratas, talvez a superstição, coisas mais assim, talvez predominava mais do que hoje, onde a ciência consegue comprovar certas coisas. E hoje parece que a religião está diminuindo e a ciência aumentando. E então, para cada povo, você consegue perceber que existe conhecimento, existem ensinamentos. Então, como eu falo no meu livro lá, a verdade ela é única, só que ela é infinita, são peças de um quebra-cabeça. E em todas as religiões existem histórias sobre renascimentos, né? Então, por exemplo, o hinduísmo e o budismo falam bastante sobre a reencarnação, sobre renascimentos. Então, como eu falei no primeiro slide aqui, a reencarnação, o nome reencarnação vem lá do budismo, do hinduísmo, né? Vem do Oriente lá, falando sobre que as almas nascem de novo depois em outros corpos de formas diferentes. Então, essas religiões falam sobre isso de forma aberta, explicam muitas coisas sobre a roda de Sansara, né? Essa imagem que está aqui em cima, você pode ver que tem 2 imagens, né? A imagem de cima aqui, ela é a roda de Sansara, a famosa roda de Sansara, que é a roda do renascimento da morte, a roda da reencarnação, que mostra, você vê que bem no centro ali, mostra um ser humano dando a volta ali no ciclo, né? E também dando a volta ali tem as paisagens de cada lugar ali, né? Então existe essa famosa roda de Sansara, que a roda de Sansara vem dos ensinamentos orientais também, que é que a gente está preso nessa roda de nascimentos e mortes, a gente está preso nessa roda de reencarnações, que todo momento a gente está morrendo, renascendo de novo, morrendo, renascendo de novo. Não a todo momento que eu digo assim, na hora que você morreu, você renasce. Não, mais para frente aqui no vídeo eu vou falar sobre o tempo entre reencarnações. Mas eu quero dizer o seguinte, que a todo momento a gente está preso nesse ciclo. E a gente está preso nesse ciclo por vários motivos, que eu também vou falar durante essa live aqui. E então a roda de Sansara fala sobre isso. E esse ensinamento vem lá do budismo, do hinduísmo. Essa outra imagem aqui embaixo é a famosa imagem da Grécia, né, que tem Platão, tem vários filósofos famosos ali. E Platão, Pitágoras e Sócrates, eles falavam sobre renascimentos. Eles não falavam de forma aberta sobre a reencarnação, que realmente a alma nasce em outro corpo, mas eles falavam de renascimento. É claro que várias passagens que eles falam de renascimento é algo mais filosófico, é algo mais no sentido de você renascer de novo, de você começar alguma coisa nova, de você se tornar uma nova pessoa, nessa vida mesmo, né? De você mudar a sua vida. Mas muitos ensinamentos de Platão eram sobre renascimentos de forma realmente que a alma nasce em outro corpo, que existem ciclos, que existe reencarnação. Então, se você começar a pegar várias obras de Platão, tem obras muito esotéricas, né? Obras muito que são coisas internas dos alunos ali, interna de um grupo de alunos que ensinavam coisas mais avançadas de forma espiritual. E lá falava não só sobre renascimentos, sobre consciências,
tipos diferentes de consciências. E, então, assim, mais ou menos que na Grécia falava um pouco sobre reencarnação e renascimentos, e no Oriente já é normal falar sobre reencarnação, sobre ciclos, né? Por que várias religiões e conhecimentos espirituais falam da reencarnação? Qual a lógica e provas por trás disso? Então, somos seres espirituais em evolução, somos seres espirituais tendo experiências na matéria, com o objetivo de aprender e evoluir para sermos melhores e nos tornarmos criadores. Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Por que várias religiões elas falam sobre reencarnação? Por exemplo, o budismo, igual eu falei aqui, o budismo, o hinduísmo e um pouco também de filosofias da Grécia. E não só também, a gente consegue entender isso no Egito também, em outras religiões, outras filosofias, a gente consegue entender um pouco sobre reencarnação, sobre renascimentos. E por que vários conhecimentos espirituais falam sobre reencarnação? Qual a lógica disso? Então, a lógica é que eles falam que somos seres espirituais, temos experiência na matéria. Né? Então, quer dizer que a gente não é ser humano tendo experiências espirituais. Né? Porque muitas pessoas ficam felizes ou querem ter experiências espirituais, mas na verdade eles falam que somos espíritos tendo experiência na matéria. A gente por enquanto, a gente é ser humano. Nessa passagem da vida aqui, por enquanto, a gente é ser humano, mas na verdade somos seres espirituais lá dentro. Igual essa imagem aqui, você consegue ver uma pessoa meditando ali, com uma luz dentro dela ali, com uma luz, como se fosse o espírito, né? A alma ali dentro. É como se a gente fosse, na verdade, não esse ser humano que medita, mas a gente é aquela luz que não tem forma, que não é ser humano, que não é nem homem nem mulher, mas é uma luz, uma energia, uma consciência interna ali. Então, muito interessante isso. E que a gente está aqui com o objetivo de aprender e evoluir para sermos melhores e nos tornarmos criadores. Então, uma coisa é fato, a gente nessa vida aqui, a gente aprende muita coisa e se torna uma pessoa melhor. Isso não tem como você negar, que os erros que você comete, seja qualquer erro que for, você aprende algo. Né? Quando você se chateia ou briga com alguém, você fica triste, depois você aprende que você não pode mais brigar, ou enfim. A gente está melhorando essa vida. Isso é fato, a gente melhora, a gente aprende, a gente adquire mais conhecimentos, fica mais inteligente, ou fica melhor, fica pessoas mais humildes, mais calmas, não tão com raivas, a gente consegue moldar nossas emoções para ser melhor. Então isso é fato, isso não tem como a gente negar que a gente está melhorando nessa vida, e com certeza a gente sai melhor dessa vida do que a gente entrou. Por mais que a vida seja, talvez, dependendo da vida de alguém, seja uma catástrofe total, mas com certeza a gente sai melhor do que a gente entrou, porque a vida nos ensina. Mesmo sofrendo, a vida nos ensina. Então, com certeza, a gente está aprendendo a todo momento, isso é fato. Então, a lógica da reencarnação fala que a gente precisa renascer em vários corpos diferentes, em vários tempos diferentes, para que a gente possa aprender a ser um espírito melhor. Assim como a gente está nesse planeta Terra aqui, vivendo essa vida como ser humano, para ser um ser humano melhor, as reencarnações servem para a gente ser um espírito melhor, para a gente evoluir como espírito, evoluir e entender quem nós somos internamente, né? De verdade, a parte espiritual. Então a reencarnação serve para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E nos tornarmos, igual eu falei aqui, criadores. Assista meu vídeo sobre o sentido da vida, a verdade sobre a vida do universo. Então, assim, tem o mesmo vídeo meu que eu falei aqui sobre o livro meu que eu falei sobre a verdade sobre a vida e o universo. Vai lá na playlist e tem escrito o livro lá, a verdade única e infinita da vida. Lá eu falo que o ser humano está aqui para se tornar um criador. E também, como eu falei, é lógico a gente pensar que a gente também é criador nesse planeta. A gente está criando a todo momento. Né? O celular que você está assistindo esse vídeo, o computador que você está assistindo esse vídeo, alguém criou, foi um ser humano que criou. A internet foi um ser humano que criou. A tecnologia, a casa, o sofá que você está sentado, a cama, enfim, seja qual for a casa, foi um ser humano que criou, foi um ser humano que inventou. Então todas as coisas que existem hoje no planeta Terra que a gente consegue ver de forma tecnológica, foi o ser humano que inventou. Então a gente é um criador, a gente está criando coisas a todo momento. Você é um criador, você está criando coisas a todo momento. Então, vivendo aqui a gente é criador. Então isso também é fato. Isso é lógico a gente saber que a gente é um criador, que a gente está criando. E a reencarnação serve para que a gente possa ser criador não só aqui no planeta Terra, mas um criador no universo, que a gente possa criar também vidas. Isso que eu falo no meu vídeo sobre
a verdade da vida e do universo. Que a gente está aqui não só para criar coisas no planeta Terra, mas para criar também vidas, para criar universos, para criar coisas muito maiores do que a gente cria aqui nesse planeta como humanos. E que o objetivo da experiência da reencarnação, a gente adquire experiência para que a gente possa crescer, ser um ser humano melhor, depois ser um espírito melhor, para que a gente possa criar coisas maiores, né? Criar coisas também no universo, também fora do universo, coisas em outras dimensões, não só na dimensão material aqui, mas também na dimensão espiritual. Então, essa é uma das lógicas do porquê. Qual é a lógica que as religiões falam sobre. Por que as religiões, algumas filosofias só falam sobre a reencarnação? Né, porque falam sobre melhoria, sobre renascimento, sobre a gente ser uma pessoa melhor. O objetivo da reencarnação é exatamente a evolução do espírito. Em uma única vida não seria possível aprender tudo o que precisa. O aprendizado e evolução precisa acontecer em ciclos, com mudanças, para que o espírito possa aprender todos os aspectos da vida. Por isso, renascer às vezes como homem, depois como mulher e também em vários locais em tempos diferentes. Assim como uma criança vai para a escola dia após dia para aprender e no futuro virar um adulto profissional, da mesma forma a nossa vida aqui na Terra é apenas um dia dessa grande escola espiritual. Então, como eu falei, o objetivo da reencarnação é que a gente possa evoluir, tanto como ser humano quanto como espírito, né? E que só uma única vida não seria possível a gente evoluir o que precisa. Eu falei no vídeo de ontem, depois você assiste meu vídeo Vida Após a Morte, parte 1, eu falei que a gente viveu uma vida só, né? Dos nossos 0 anos de idade, por exemplo, de 1 ano de idade até 80, 90 anos, que é o tempo que a gente tem na Terra aqui, vamos supor, não seria tempo suficiente para que a gente possa decidir, vamos supor, se deu para Deus decidir se a gente vai para o inferno ou para o céu, só pelos atos que a gente fez durante essa vida. Eu falei sobre isso na aula passada, depois assiste lá. Então, durante uma vida só, não seria possível a gente evoluir tudo o que precisa evoluir para que a gente possa se tornar criadores no universo. Numa vida só, a gente evolui muita coisa. Para quem consegue aprender, para quem consegue aproveitar a vida da forma que a vida ensina a gente evolui muito, aprende muitas coisas. Mas para ser um ser humano melhor, por exemplo. E tem pessoas, é claro, que passam por essa vida aqui inteira e não aprende quase nada, porque não entendeu como a vida funciona ainda. Mas para quem entende, consegue aproveitar muita coisa, evoluir muito, avançar muito na jornada. Só que só uma vida não é necessário para que você possa evoluir o espírito, evoluir algo interno, para que você possa se tornar um criador no universo. Não só um criador aqui, mas um criador no universo, criador em outras dimensões, junto com outros seres do universo. Então, a gente precisa renascer em vários corpos, em vários tempos diferentes, aprender várias coisas, aprender vários aspectos, para que a gente possa se tornar um criador no universo. E como eu falei de novo, eu vou repetir no meu vídeo lá sobre a verdade única e infinita da vida, eu dou um exemplo da empresa, né, da empresa de um pai e de um filho, de um pai sendo Deus e do filho sendo os seres humanos. E eu explico mais ou menos qual que é essa analogia da empresa com o pai sendo o chefe, do filho com Deus e a gente, por exemplo. Né? Onde está o nosso lugar no universo, onde a gente vai chegar no universo perante a Deus, por exemplo. Então é uma analogia que eu faço para você entender essa nossa jornada durante o universo. E o aprendizado e a evolução precisa acontecer em ciclos, com mudanças, para que o espírito possa aprender todos os aspectos da vida. Igual eu falei, por isso eu renasci às vezes como homem, depois como mulher, e também em vários locais e tempos diferentes. Então, uma coisa é fato também, não resta dúvidas. Um homem, por exemplo, que vive durante a vida, ele não vai entender 100% o que é ser uma mulher. Não tem como. Ele não vai. Por mais que as mulheres, ou por mais que a mulher ensine para ele, por mais que ele passe a vida inteira estudando as mulheres, ele não vai entender profundamente o que é ser uma mulher. Porque a mulher tem suas dificuldades ali, seus problemas, seus anseios, aspirações, e que os homens automaticamente não vai ter. E a mulher também é a mesma coisa. Então a mulher, mesmo passando a vida inteira estudando, falando para ela como que é ser um homem, ela também não vai entender como é de verdadeiramente ser um homem. Uma pessoa só aprende de verdade o que é estar na pele do outro, é igual esse ditado, né? É estando na pele do outro. É só estando na pele do outro que você vai entender o que se passa na vida daquela outra pessoa, o que é sofrer daquele jeito, o que é ter aqueles resultados ou aquelas consequências, enfim.
Então, por isso que a gente renasce às vezes como homem, como mulher, em vários ciclos diferentes de vidas, para que a gente possa aprender com vários aspectos, como é uma vida no corpo feminino, como é a vida no corpo masculino, o que os dois sofrem, o que os dois acontecem, o que os dois podem fazer, para a gente aprender coisas diferentes, evoluir, para que a gente possa aprender essas duas polaridades da vida, porque energia feminina, energia masculina, que é o negativo, o positivo, enfim, essas dualidades da vida, as polaridades, elas existem. Isso também é outro fato, a gente não pode negar. Essas dualidades, essas polaridades, elas existem. E nós somos opostos, né? O homem e a mulher é o oposto. A gente não é algo completo junto. A gente é um oposto ali e que precisa de um do outro para sobreviver. É como se fossem duas energias que precisam ficar orbitando uma a outra para que possa sobreviver. E é muito engraçado. Se a gente começar a nos referenciar como energias, negativa, positiva, ou energias de polaridades, a gente começa a entender que a gente é como se fosse um sistema solar, a gente é como se fosse átomos, porque a gente fica orbitando um ao outro ali, porque um precisa de uma coisa, outro precisa de outro, né? Não consegue, por isso que existe casamento, existe não só por causa disso também, mas então é interessante a gente pensar na gente como energias orbitando um em volta do outro, aprendendo um com o outro, sabe? Então é interessante isso. Então é muito lógico a gente pensar dessa forma, né? Que por isso que a gente precisa renascer em várias vidas diferentes, em vários ciclos, para aprender com visões diferentes, né? Aprender com uma outra visão. Assim como uma criança vai para a escola dia após dia para aprender e no futuro virar um adulto profissional, da mesma forma a nossa vida aqui na Terra é apenas mais um dia nessa grande escola da vida. Então olha que interessante. Da mesma forma, pensa agora numa outra analogia para você entender. A criança vai para a escola todos os dias e ela não pode do nada ou depois de alguns anos só ser um profissional e adquirir um trabalho numa empresa, por exemplo, né? Sei lá, se ela passar 10 anos estudando, vamos supor que ela passe 10 ou 5 anos estudando, ela não pode sair daquilo e já virar um profissional, né? Dependendo, né? Claro, tem crianças que trabalham no sentido de ser atrizes, atores, dançarinos, enfim, tem crianças que trabalham, mas eu estou querendo dizer mais no sentido, vamos supor, de escritório. Uma criança não pode tomar um escritório ali e ter responsabilidades, porque a criança não está preparada, tanto mentalmente, emocionalmente e de conhecimentos técnicos, né? Então a criança passa vários dias na escola, depois na adolescência, no ensino médio, aprender muitas coisas, para que só depois, de forma madura, que ela tenha consciência, pensamentos e sentimentos e tenha conhecimentos técnicos, ela possa tomar o lugar dela num profissional, né? E começar a exercer e começar a ajudar outros adultos profissionais a cuidar daquela empresa, por exemplo. Então é a mesma coisa que a gente. A gente está aqui vivendo várias vidas, vários ciclos de vida, para poder um dia também a gente trabalhar com os adultos. Os adultos que eu quero dizer aqui são os seres mais evoluídos, seres espirituais do universo. A gente, por enquanto, está no jardim de infância aqui, na adolescência, tentando aprender o que é a vida, tentando ser rebeldes, né? Brigando, aprendendo, amando, odiando. Então a gente é como se fosse uma criança no universo, aprendendo quem a gente é, aprendendo o que é o mundo. E até que a gente tenha nosso lugar junto com os adultos do universo, a gente vai aprender muita coisa, a gente vai ter que renascer, aprender, para que um dia a gente possa estar lá junto com os adultos e também aprender junto com os adultos. E mesmo assim, voltando para a nossa vida aqui no dia a dia, a gente sabe que quando um estagiário começa a trabalhar numa empresa, ele vira estagiário, depois ele vira, sei lá, um funcionário júnior, depois um funcionário pleno, sênior, ele vai crescendo ali dentro e vai aprendendo muita coisa no profissional. Então um profissional também aprende muita coisa e evolui dentro da empresa, por exemplo, né? No seu trabalho, na sua profissão. É a mesma coisa a gente como seres do universo, a gente também, lá junto, trabalhando junto com os adultos, né? A gente também evolui lá dentro, evolui lá, né? A gente aprende muitas coisas e vai crescendo cada vez mais. Então é como se fosse essa imagem aqui da evolução infinita, né? Que é uma evolução numa espiral. A gente vai crescendo cada vez mais nessa espiral de conhecimentos de vida, de evolução. Então, muito interessante. Quais são as forças por trás da reencarnação? O que faz ela acontecer? As forças da causa e do efeito, também conhecido como karma e dharma. A todo momento estamos gerando novas causas, e cada causa, escolha, gera uma consequência, gera um efeito. E nessa vida estamos colhendo os efeitos de causas e de vidas passadas, e também dessa vida, seja coisas boas ou ruins. Então a gente consegue ver na imagem do lado ali a justiça divina, que é o equilíbrio do universo. Né? Então, bom, depois eu falo da imagem aqui com calma. Né? Vamos falar sobre as forças da causa e do efeito, que a gente conhece como karma e dharma. Então, não sei se
você já deve ter ouvido falar no karma e no dharma. O karma também é um nome que veio daqui, ó, do Oriente, né? Essa imagem de cima aqui é a imagem que eu estou falando sobre o hinduísmo, o budismo. E então, o karma, igual a palavra reencarnação, né? Igual reencarnar na carne aqui, também veio do Oriente, veio do hinduísmo, do budismo. Então, a palavra karma e dharma, ela vem dos ensinamentos orientais lá do budismo e do hinduísmo. Mas aqui no Ocidente, em outras religiões, em outras filosofias, a gente chama de causa e efeito, assim também como na ciência, né? Que a causa e efeito é tudo que você faz gera uma consequência, tudo que você escolhe gera uma consequência. Igual eu falei aqui, a todo momento estamos gerando novas causas, e a cada causa, né, a cada escolha que você faz, isso gera uma consequência, gera um efeito. Então, isso também é fato a gente entender. A gente sabe que se você pegar um copo e derrubar ali, aquele copo vai cair, vai quebrar, vai escorrer água, e esse escorrer água vai talvez pegar no fio ali que vai queimar algum eletrodoméstico. Então, toda causa gera um efeito. Eu tenho um vídeo meu aqui algum vídeo meu aqui que eu falei sobre causa e efeito também, que é muito interessante. Acho que foi um vídeo de astrologia, não sei. Mas é interessante que você consegue perceber que cada causa, cada causa, né, cada coisa que você faz gera um efeito. E cada escolha que você faz na vida também gera um efeito. Então, assim, as escolhas que você é hoje, né, você é hoje, as escolhas que você fez ontem, no passado. Então, você é o acúmulo das escolhas que você fez. Né? Seja como está a sua vida hoje, você é o resultado das suas escolhas que você fez. E nessa vida estamos colhendo os efeitos de causas de vidas passadas e também nessa vida, coisas boas ou ruins. Então, nessa vida que a gente está vivendo aqui, a gente está colhendo os frutos, né? Ou karma de coisas do passado. Né? Então, por exemplo, também isso é fato. Se a gente começar a parar para pensar, a gente vai ver que só nessa vida que a gente está vivendo aqui, durante essa vida, a gente já está colhendo vários frutos do que a gente plantou, do que a gente escolheu, mas seja coisas boas ou ruins. Então, assim, se eu fiz coisas ruins, eu estou pagando o preço disso. Sei lá, se eu estou devendo, se eu gastei demais no banco e estou devendo, eu estou com o meu nome sujo, por exemplo. Então, isso é um efeito daquela causa de eu ter gastado todo o dinheiro e não ter pagado o banco, por exemplo, né? Se eu estou pobre hoje, passando por dificuldades, é porque em algum momento eu fiz alguma escolha lá atrás que me fez ter esse resultado. Então, qualquer coisa que você fez no passado, você está colhendo os efeitos, você está vivendo os efeitos, os resultados disso, nessa vida. Então, isso é fato, a gente consegue entender isso. Então, quer dizer que a gente também acontece isso em vidas passadas. Então, a gente também está colhendo os frutos de coisas que a gente fez na vida passada. Então, se a gente fez algumas coisas ruins na vida passada, a gente está colhendo os resultados agora. E a gente está sofrendo algumas consequências de coisas erradas que a gente fez. E também de coisas boas, né? Porque a diferença entre karma e dharma é que o karma tem a ver com coisas negativas. Tudo coisas ruins que você fez volta para você. E o dharma é o contrário. O dharma é todas as coisas boas que você fez volta para você. Então todas as coisas boas você vai colher coisas boas, né? Se você plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Então esse é o dharma. Então da mesma forma que a gente faz coisas ruins e paga por isso, se a gente faz coisas boas, também a gente vai colher os frutos disso. Então quer dizer, da mesma forma que eu dei o exemplo lá de você dever para o banco. Agora, se você fez escolhas boas, ganhou dinheiro, investiu para poder multiplicar o dinheiro e gerar riqueza, e criou uma empresa, ficou mais rico, guardou mais dinheiro, fez mais coisas, enfim. Agora você está colhendo os resultados dessas boas escolhas que você fez. Você tem mais dinheiro, você tem mais riqueza, talvez você possa nunca mais precisar trabalhar na vida, ou precisar sofrer no trabalho, porque agora você tem dinheiro suficiente para se manter, enfim. Então, isso é o Dharma, são as coisas boas, as coisas boas que você fez no passado, você está colhendo agora. E é a mesma coisa na nossa vida, em vidas passadas. Então, as coisas boas que a gente fez nas outras vidas, a gente também está colhendo aqui, a gente também está usufruindo das coisas boas. Eu vou fazer um vídeo mais para frente só sobre Karma e Dharma, para você entender melhor e o quão magnífico é essa filosofia e essas verdades do universo. Né? Muito interessante. Então, naquela imagem ali de cima, é uma imagem egípcia, né? Que de um lado tem um coração, não sei se você já deve ter visto essa imagem ou não, mas de um lado tem o coração de um ser humano,
na balança, né? E do outro lado da balança tem uma pena. E esse ser ali, né, que é um humano com um cachorro ali, ele é a vida após a morte. Na vida após a morte, esse ser ele está pesando o coração humano. Se o coração humano for mais leve que a pena, então é como se ele fosse para o céu. Então ele está garantido uma vida boa, vamos supor. Agora, se o coração for mais pesado que a pena, quer dizer que ele fez coisas ruins, né? Quer dizer que ele vai sofrer as consequências das coisas ruins. Então essa é a balança da justiça. Então você consegue perceber, e embaixo tem agora a balança da justiça de uma outra filosofia, de um outro tempo. Né? No de cima ali é a parte do Egito, na parte de baixo é a parte da época da Grécia, de Hermes, que fala sobre Hermes, que fala sobre Mercúrio, né? Sobre várias coisas. Então você percebe que tem dois seres ali de um lado, né? E tem a balança. E também tem o coração e tem a pena, indicando a mesma coisa, que seu coração tem que ser mais leve que uma pena. Então, se você perceber, essa simbologia da balança, ela está em várias filosofias espirituais, em várias religiões, em vários conhecimentos, falando que depois da morte é pesado o seu coração. Se o seu coração ficar mais pesado que a pena, quer dizer que você vai sofrer. Agora, se seu coração ficar mais leve que a pena, você vai ter a vida boa, vamos supor. Então isso quer dizer que seu coração tem que ser mais leve que a pena, você tem que ter um coração puro. Então isso faz referência ao karma e ao dharma, né? A lei da causa e efeito, a lei das coisas que você faz de ruim, você vai pagar por aquilo. Então essa é a famosa justiça divina, que é o equilíbrio do universo. O universo tenta equilibrar todas as coisas que acontecem. Então se algumas coisas ruins estão acontecendo para aquela pessoa, vamos supor assim, o universo tenta equilibrar e traz coisas boas para aquela pessoa, ou vice-versa. Para a pessoa que sofreu aquilo. Então vamos supor que uma pessoa muito ruim fez algo ruim para aquela outra pessoa. Aquela pessoa que sofreu aquela coisa ruim, ela vai ter coisas boas depois, porque é o equilíbrio do universo, porque ela sofreu aquilo. E aquela pessoa que... tem muitos ensinamentos, que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã falando sobre isso, mas tem vários ensinamentos espirituais que falam que, sei lá, uma pessoa... um político, vamos supor, né? Ou alguém que tem um poder, alguém que tem dinheiro e poder, foi dada a oportunidade daquela pessoa, né, de ter poder e dinheiro, de poder conversar com as massas, né, igual os políticos. Ele teve a oportunidade de ter poder e dinheiro, vamos supor, um político, né? E se ele usou mal desse poder, dessa oportunidade, ele vai sofrer as consequências. Então na próxima vida, vamos supor, nas outras próximas, vai ser tirado dele o poder e o dinheiro. Só que o sentimento de querer algo maior vai permanecer dentro dele, porque na outra vida ele conseguiu conquistar o poder e o dinheiro, ele fez as pessoas sofrerem, por exemplo, os políticos, os ditadores que fazem as pessoas sofrerem, o povo sofrer. Em outras vidas vai ser tirado o poder e o dinheiro dele, vai ser tirado as coisas com as oportunidades que foram dadas para ele não soube usufruir, ele não soube aproveitar. Então vai ser tirada dele aquelas oportunidades. E ele vai sofrer naquela vida sendo uma pessoa pobre, que sofre, que vai ser uma pessoa ruim de caráter, e vai tentar crescer na vida e não vai conseguir, porque nas outras vidas foi tirado isso dele. Nas outras vidas foi dada essa oportunidade e ele não soube aproveitar. Então a gente vê os ditadores que a gente viu na história aí, os políticos que a gente está vendo na história que estão roubando, que estão fazendo mal o papel deles como político, você tem com certeza, absoluta certeza que eles vão sofrer nas próximas vidas, eles têm uma dívida com o destino muito grande. Eles vão sofrer muito. O poder vai ser tirado deles, o dinheiro vai ser tirado deles, porque foi dada a oportunidade para eles mudar o mundo de uma forma, vamos supor, de conversar com as massas, de ajudar o povo, de ajudar a população, a civilização a crescer, a ser pessoas melhores. E isso é um grande poder que é dado a um ser humano, né? Então tem vários poderes que é dado ao ser humano que são poderes grandes, que ele pode tanto prejudicar uma evolução espiritual, né, da humanidade, igual aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, né, com Hitler, com o nazismo, da mesma forma que ele fez todos aqueles absurdos que fez, ele prejudicou em muito a vida dos seres humanos, atrasou em anos ou em centenas de anos a evolução do espírito, né, dos espíritos humanos, com aquelas guerras, com aquelas escolhas que ele fez. Então com certeza ele vai pagar por aquilo em próximas vidas, enfim, até ele aprender a ter a oportunidade de ajudar os outros, né? E não
e não coisar. Então, é bem importante você aprender com isso, aprender que se foi dada uma oportunidade para você, e com certeza foi dada, todo mundo nessa vida, dependendo do seu grau de profissão, de trabalho, foi dada uma oportunidade para que o seu trabalho possa melhorar a vida do ser humano e possa melhorar a sua vida também. E se você está tirando dos outros, sendo egoísta, tentando roubar, tentando fazer alguma coisa para ser melhor que os outros, passando por cima dos outros, com certeza você está passando os limites. Com certeza foi dada uma liberdade para você e que nas próximas vidas isso vai ser tirado de você, porque você não está sabendo usufruir bem. Então esse ensinamento da justiça divina, nossa, é muito importante, é muito sábio esse ensinamento, porque a gente pode aprender muita coisa com isso, a gente pode, enfim, né, muitas coisas que a gente pode aprender para a gente e para a humanidade, para a sociedade. Né? Quais são as provas que a reencarnação existe? Tudo na vida e no universo são ciclos de começo e fim, de dualidades e polaridades, dia e noite, verão e inverno, atividade e repouso. Então, uma das provas que a reencarnação pode existir é que, se a gente olhar para o universo, a gente vai ver que tudo são dualidades, tudo são polaridades. A gente consegue ver isso. Isso não é mentira, vamos supor assim. A gente consegue olhar para o mundo e ver que existem dualidades. Igual eu falei antes de mulher e homem. Mulher e homem é dualidade, é polaridade. São duas coisas diferentes ali, da mesma natureza, só que diferente. Igual eu falei aqui, tudo no universo são ciclos, né, de começo e fim, de dualidades, polaridade, dia e noite. A gente consegue entender que existe dia e noite, que são duas polaridades. A gente consegue entender de inverno e verão, que são também duas polaridades de uma mesma natureza, vamos supor. E atividade e repouso. A gente sabe que existe atividade e repouso. A gente sabe que a gente está aqui durante o dia ativo, vivendo nossa vida, trabalhando, e que à noite a gente está dormindo, descansando, para que no próximo dia a gente possa recuperar as forças e trabalhar. Então, atividade e repouso existe. Então, sim, a lógica que a reencarnação pode existir são essas dualidades da vida, são esses ciclos da vida, do universo que a gente consegue entender que existe. E que acontece a mesma coisa com o espírito humano, que a gente, entre uma vida e outra, a gente descansa também. É como se, durante essa vida que a gente está vivendo, a gente está ativo, a gente está em atividade, é como se fosse o dia. E quando a gente morre, né, e esse é um descanso, é como se fosse um tempo de repouso, de descanso, como se estivesse dormindo. A analogia de como se a gente estivesse dormindo na nossa vida normal, para que depois a gente possa viver um outro dia com energias renovadas. Então, quer dizer, como se a gente, depois da morte, a gente descansa um pouco para voltar de novo em outra vida com as energias renovadas. Então, é isso que os ensinamentos espirituais, filosóficos e também de religiões falam sobre a reencarnação, que ela serve também como um ciclo de atividade e repouso, assim como todo o universo é atividade e repouso e são polaridades. Então, que entre uma vida e outra precisa de repouso, entre uma vida e outra precisa de descanso. Então, a reencarnação, um dos mitos da reencarnação é que a reencarnação você morre e já reencarna em outra pessoa. Sei lá, reencarna em alguém da sua família, ou reencarna em alguma criança que já está... Não é assim. A reencarnação, na verdade, ela demora. A reencarnação... todo mundo que morre não renasce de imediatamente anos depois. Não, demora muito, a pessoa descansa, o espírito entra em repouso, vamos supor assim, né? E aprende muitas coisas do outro lado da vida ali, aprende muitas coisas, recapitula muitas coisas sobre a vida, sobre as coisas ruins e boas que fez, paga pelas consequências. O inferno e o céu, eles não é que eles não existem, né, da forma como a religião cristã, outras religiões falam que o céu existe, mas existe uma coisa análoga a isso, né? Isso é uma referência da verdadeira lei cósmica sobre o karma e o dharma, né? Que também do outro lado você sofre as consequências do que você fez durante a sua vida. Então essa é uma das lógicas sobre a reencarnação, né? A parte da atividade de repouso. Provas que a reencarnação existe. Aprendizados e evolução não acontecem se você continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e tendo só um único ponto de vista. Então isso aqui foi mais ou menos o que eu já tinha falado nos slides anteriores, né? Que a evolução, o aprendizado, ele não acontece se você ficar parado no mesmo lugar. Você tem que ter observações diferentes, tem que olhar por ângulos diferentes. Se você só tem um ponto de vista, você nunca vai aprender. Então, vamos supor que você está parado numa paisagem, olhando para uma paisagem, e você só vê um barco lá no fundo da paisagem do mar ali,
e você acha que o barco só faz aquele movimento, porque você só está vendo de um ponto. Você fala, o barco ele só vai daquela direção para aquela direção e não faz mais nada, porque eu estou vendo aqui. Mas se você for em outras direções, se você começar a ver o barco de outras direções, você vai ver que o barco ele vira um pouco, ele faz aquele negócio, o barco passa por baixo de alguma coisa, ou passa por cima de algo e faz outro movimento. Então você consegue entender que se você olhar em pontos diferentes, visões diferentes, você consegue ver que faz outros movimentos. Que aquilo não é muito. Que aquele barco, vamos supor, não era tudo aquilo que a gente estava pensando. Isso acontece também quando a gente olha para as estrelas, né? Quando a gente olha para as estrelas, para o universo, se a gente olhar só de um único ponto, a gente vai achar que aquela estrela só passa daquele jeito ali, naquele movimento, naquela direção do céu. Mas se a gente olhar em outros pontos do planeta, aquela estrela tem um outro movimento, por exemplo. Né? Então a gente consegue, em outros pontos de visão, a gente consegue entender aquilo que a gente está observando. Então é isso que eu quis dizer aqui sobre que a evolução e os aprendizados não acontece se você continuar parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e tendo só um único ponto de visão. Então se você tem que ter pontos de visão diferentes, você tem que ter visões diferentes, você tem que aprender de forma diferente, você tem que estar no papel da outra pessoa, você tem que estar dentro, sei lá, da consciência daquela outra pessoa para aprender o que ela está passando. Você nunca vai saber de verdade, de fato, o que é sofrer alguma coisa, ou o que é passar fome se você nunca passou fome, o que é passar frio ou morar na rua se você nunca morou na rua, sabe assim? Enfim, você só aprende coisas quando você está na pele. Porque quando você, só aprender, por estudar, por ler, porque pessoas que passou por isso falaram para você é uma coisa. Você pode admitir, beleza, isso acontece. Mas você nunca vai saber de verdade se não estiver na carne, se aquilo não for vivenciado por você. Então essa é a lógica que a reencarnação possa existir, porque tudo precisa de um ponto diferente, tudo precisa de ver de formas diferentes, para que você possa entender aquilo. Continuando aqui, provas que a reencarnação existe. Isso explica também o porquê nós esquecemos de nossas vidas passadas, para que possamos ter novos pontos de vista totalmente original, sem contaminação de algo anterior. Então olha que interessante, esse aprendizado aqui, que eu acabei de falar nesse slide, explica o porquê que a gente esquece das nossas vidas passadas. Então um dos motivos da gente esquecer nossas vidas passadas é porque a gente precisa ter pontos de vista totalmente original, sem contaminação de algo anterior. Então muitas pessoas perguntam, poxa, se existiu vidas passadas, por que eu não me lembro? Por que eu não consigo me lembrar? E um dos motivos é porque que você precisa ter uma visão nova dessa vida. Você não pode vir contaminado de algo. E é fácil a gente entender isso se a gente, por exemplo, sofreu um trauma nessa vida. Quando a gente era criança, ou quando a gente era adolescente, ou enfim. Se a gente sofreu algum trauma, alguma coisa muito, muito ruim, a gente quer esquecer aquilo. A gente quer tentar não lembrar daquilo. Porque aquilo dói na gente, ou sei lá, alguma coisa mais básica, você terminou um relacionamento de anos, ou você é muito apaixonado por aquela pessoa e você terminou, você não quer tocar no nome da pessoa, ou ver a foto da pessoa, por exemplo, porque você não quer sofrer de novo, você não quer passar por aquilo de novo. Porque quando você sofre, quando você está apegado ao passado, você não consegue viver o futuro, ou o presente, você não consegue viver, você sabe disso, é fácil. Quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente não consegue viver, a gente fica se arrastando, a gente fica... Aquilo que, vamos supor, eu estou falando do exemplo do relacionamento aqui. Se você terminou com uma pessoa, mas você não esqueceu ela ainda, aquilo faz você não ter outros relacionamentos novos e saudáveis que você poderia ter, porque faz você ficar só pensando naquela pessoa, faz você não viver ou sair com os amigos porque você só está pensando naquela pessoa, e você fica frustrado, triste, você não trabalha direito porque você só está pensando naquela pessoa, por que aquela pessoa fez isso com você. Então você não consegue viver a vida presente porque você está pegado à coisa do passado ainda. Então você não consegue aproveitar as coisas, as oportunidades que a vida está te dando aqui no presente. Então é a mesma coisa sobre a reencarnação. Se a gente viesse contaminado das coisas que a gente fez no passado, a gente não ia conseguir viver a nossa vida aqui, porque imagina que você fez alguma coisa muito ruim na vida passada. Você ia estar triste, você ia estar contaminado por isso, falando, meu Deus, como eu fiz isso? Você ia estar cego para as novas oportunidades que vão aparecer nessa vida, para as novas oportunidades para você crescer e fazer coisas diferentes. Você está contaminado por isso. Então, um dos objetivos da reencarnação é exatamente você esquecer de forma de propósito mesmo, para que você possa ter uma visão, igual eu falei aqui, uma visão totalmente original, com pontos de vista novos, para que você não possa ser contaminado por algo anterior, para que você não, nessa vida não se arraste, para que você não aproveite essa vida, porque essa vida não seja algo perdido, porque se você lembrasse de tudo que você fez, com certeza você não ia dar atenção totalmente para essa vida. Então, isso é fato a gente
entender, né? É fácil a gente entender isso porque isso acontece na nossa vida diária também. Mas também esquecemos nossas vidas passadas por outros motivos, da mesma forma que esquecemos a maioria das nossas atividades na infância e durante a vida. Isso tem a ver com o tempo que passamos e o quanto conseguimos reter na nossa memória das nossas experiências. Naturalmente, nosso cérebro e nossa alma tendem a guardar apenas algumas lembranças, mas lembranças fortes dos principais acontecimentos. Então, isso aqui tem que dizer o seguinte: o segundo motivo do porquê a gente não lembra das nossas vidas passadas tem a ver com a nossa força de vontade, basicamente. Então, resumindo, tem a ver com a nossa força de vontade. E com a nossa evolução espiritual, o tanto que a gente está evoluído espiritualmente, porque da mesma forma que a gente não lembra da nossa infância, por exemplo, tem pessoas que se lembram um pouco de algumas partes da infância, mas tem pessoas que não se lembram nada da parte de criança, até os 10 anos de idade, por exemplo, não lembra nada. Então, da mesma forma que a gente não lembra de quando a gente era criança, de tudo em detalhes, a gente também não lembra em detalhes das nossas vidas passadas. A gente não lembra em detalhes do que a gente foi, quem a gente era, quem a gente fez. A gente não lembra porque é uma coisa natural do ser humano só guardar, só reter informações principais. Só as principais coisas. Então, assim, vamos supor que você não lembra nada da sua infância, mas você lembra de algum trauma que aconteceu com você. Porque aquilo marcou na sua vida, aquilo foi forte, né? Aquele medo, aquele trauma foi forte. Então, você lembra disso. Ou alguma coisa feliz que ele fez, algum presente bom que você ganhou, você vai lembrar. Porque, seja a emoção negativa ou positiva, ela sendo forte, ela fica marcada em você. Então, você vai lembrar para a sua vida, por exemplo. E é a mesma coisa com vidas passadas. Se você fez alguma coisa muito forte na outra vida, seja coisa ruim ou boa, de alguma forma você vai lembrar nessa vida. Talvez em sonhos, talvez você sonha com aquilo e não sabe por que está sonhando com aquilo, ou você tem uma tendência natural a fazer certas coisas, ruins ou positivas, porque tem a ver com as vidas passadas. E igual eu vou falar aqui também, mas nós não nos esquecemos de tudo das vidas passadas. Trazemos para essa vida lembranças na forma de pensamentos, sentimentos, comportamentos, gostos, sonhos, talentos e etc. Então, a gente não se esquece de tudo que a gente fez nas outras vidas. A gente traz as lembranças das outras vidas na forma de pensamentos, na forma de comportamento. Então eu falei um pouco isso como é que chama? Na aula passada eu falei sobre que o que a gente é hoje tem a ver com o que a gente fez nas vidas passadas. Tem a ver também com o que a gente fez nessa vida, mas também tem a ver com o que a gente fez nas vidas passadas. Então, os nossos talentos que a gente tem hoje, se a gente é talentoso para uma certa habilidade, por exemplo, sei lá, na música ou na dança ou na pintura, seja qual for, tem um pouco a ver com as vidas passadas. Quer dizer que nas vidas passadas, vamos supor, você vê uma criança uma criança pequena que já toca piano muito bem. E você pensa, poxa, essa criança tem, sei lá, 4 anos, 5 anos de idade e toca muito bem, toca melhor do que pessoas que passaram 10 ou 20 anos aprendendo a tocar piano e às vezes toca melhor. E essa criança não teve tempo suficiente para poder aprender a tocar piano. Então, de onde surgiu esse talento? Em vidas passadas, ela já veio trabalhando esse talento, ela já veio tocando, já veio adquirindo experiências na música. E, de alguma forma, agora é fácil para a pessoa poder tocar essa música. Então, estou dando um exemplo. Um outro exemplo também é da matemática, de cálculos, da parte de conhecimentos da física, da matemática. Você vê que tem pessoas que são gênios em coisas de contas, de matemática, de físicos. E da onde veio tudo isso, né? Porque às vezes tem adolescentes que... Tem várias histórias de gênios, tem um do indiano também que eu não sei o nome agora, tem até um filme sobre ele, que ele é meio que adolescente, morando numa cidade pobre, só que ele era muito inteligente, ele fazia contas, e ele nunca teve estudo suficiente para fazer aquelas contas, para fazer aquelas teorias matemáticas muito loucas. E aí depois um professor da Inglaterra descobre ele e leva ele para a Inglaterra e, enfim, aí ensina as coisas para ele e ele vira um físico conhecido, né? Mas olha que interessante, ele nasceu com talento da matemática, da física, e de onde veio? Então quer dizer que em vidas passadas ele foi estudando isso, ele foi aplicando isso, foi melhorando. Então a gente traz as lembranças de vidas passadas na forma de pensamentos, na forma de talentos, na forma de gostos, de comportamentos. Então o que você é hoje, o comportamento que você tem a ver com as vidas passadas, tem a ver um pouco com essa vida também, mas também tem a ver com as vidas passadas. Então tem coisas que você fez em vidas passadas
que você é hoje. Se você é uma pessoa muito brava, ou muito emocional, ou muito, sei lá, tem um pouco a ver com as vidas passadas também. Você traz para cá, na forma de comportamentos, de gostos, de talentos, né? Enfim. Então a gente lembra assim um pouco das vidas passadas, mas a gente traz isso de forma inconsciente, a gente traz isso de forma como se fosse uma energia, como se fosse uma coisa dentro da gente, que de alguma forma está se expressando sem a gente saber. Olha que interessante, sem a gente saber, essa nossa vida passadas, ela está se expressando agora, na forma de talentos, de habilidades, de gostos, de comportamentos, de personalidade. Ela está se expressando, sem a gente saber, ela está se expressando. E em um momento que você consegue entender que seus talentos, sua personalidade são reflexos de vidas passadas, você consegue entender um pouco quem você foi na vida passada. Você consegue ter relances, ideias do que talvez aconteceu em vidas passadas. Né? Talvez os sofrimentos que você vive hoje, ou as coisas boas que você vive hoje, de alguma forma também tem a ver com as coisas que você fez no passado. Então, muito interessante isso. Então, vamos continuar sobre esse assunto no próximo vídeo. Em breve, então, vou fazer a parte 2 sobre reencarnação e vidas passadas. Então, você vê que tem muita coisa para a gente falar sobre reencarnação, e esse aqui é só o começo do vídeo, né? Porque tem muita coisa para aprender, muita coisa para a gente aprender sobre a gente mesmo e muita coisa para a gente aprender sobre os outros, sobre as outras pessoas, sobre o mundo. E a reencarnação, ela é uma boa explicação, ela é um bom conhecimento sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, se você começar a estudar a reencarnação durante os próximos vídeos que eu vou falar aqui, que eu vou fazer as próximas lives, você vai entender que muitas coisas da sua vida tem um pouco a ver com as vidas anteriores, tem um pouco a ver com essa coisa universal, cósmica, que vem antes da gente existir aqui nesse planeta. Legal? Então, se tiver algum comentário, alguma coisa no chat, pode deixar aqui, tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Então, nós, pobres, significa que não conseguimos mudar o mundo na vida passada. Então, o Presley Falcão aqui falou, então, nós pobres significa que não conseguimos mudar o mundo na vida passada? Não, isso não tem nada a ver. Quer dizer que toda a vida que a gente vive, de alguma forma, a gente está mudando a gente e o mundo. Né? A gente muda o mundo com os nossos pequenos hábitos. Né? Nossos pequenos hábitos, de alguma forma, a gente está mudando o mundo. Então, mesmo pobre ou rico, seja em que situação financeira ou social a gente estiver na vida passada, a gente muda o mundo, a gente muda nós mesmos e muda o mundo. De alguma forma, tudo que, igual eu falei da causa da lei do efeito, né? Da lei da causa e efeito, que é a justiça divina. De alguma forma, a gente está mudando o mundo. Qualquer coisa que a gente faz para o mundo, de alguma forma a gente muda o mundo, de alguma forma a gente impacta o mundo. E nisso a gente também cresce, né? Então, a gente consegue mudar o mundo, sim. O Arts aqui falou, gosto desse tema. Ele também falou, é correto dizer que encarnamos apenas para experimentar o que é separatividade na forma de ilusão, sendo que como espíritos somos apenas uma eterna unidade. Então, esse lance da encarnação, tem muita coisa para a gente aprender, né? Claro que só o que a gente sabe aqui não é o suficiente sobre a encarnação, mas como eu falei, um dos objetivos da reencarnação é a gente reencarnar para a gente poder ter o nosso... para a gente poder também criar no universo, também, assim como a gente cria aqui no planeta Terra, para a gente criar também no universo, para a gente criar em outras dimensões, vamos por assim, né? Então, é bem interessante essa pergunta que você fez, porque eu vou fazer um vídeo mais para frente, uma live, falando sobre o nosso nascimento no universo. Porque, bom, se a gente reencarna, né, se a gente tem várias reencarnações, já existiu várias vidas antes dessa, então qual foi o momento original? Qual foi o momento que nascemos no universo? Qual foi aquele momento original que a gente passou a existir no universo? Será que existe esse momento? Ou será que a gente é só uma eternidade, tendo igual você falou, né, tendo experiências da separatividade, né, para a gente poder experimentar a separatividade? Não, na verdade, vai mais além de experimentar a separatividade. Quer dizer que em um momento do universo a gente passou a existir. E por que a gente... Eu só vou dar um relance aqui, mas eu vou falar isso nos próximos vídeos. Mas em um momento muito distante do universo, antes das reencarnações, por exemplo, antes da gente poder existir como espírito, a gente era uma energia, átomos no universo, flutuando no universo sem individualidade.
Então, podemos dizer sim que a gente era uma energia eterna, mas a gente não era individual, a gente não era consciente. Então, os renascimentos, a vida, ela serve para a gente se tornar consciente e individual. Individual no sentido positivo, não individual no sentido egoísta, mas no sentido de você saber quem você é, de você não ser mais aquela massa homogênea, mas brotar brotar consciências individuais, que pode modificar também o universo. Não só fazer parte do universo como uma massa homogênea, mas também modificar o universo, criar consciências. Então, enfim, eu vou fazer um vídeo... Espera que a câmera desligou aqui. Eu vou fazer um vídeo mais sobre isso também. Agora, outra pergunta aqui é do Stefano Gatti, ou Gate, desculpa, não sei o sobrenome aqui, mas a reencarnação tem seus prós e contras. A variedade de experiências é válida, mas nem todas convêm. Eu não gostaria de viver na miséria, nem torturado ou executado. Não preciso viver tudo o que há. Você fez outra pergunta aqui. Esse esquecimento ocorre devido à negatividade da Terra. Não é bom. Não lembramos e erramos sempre por isso. Nascemos e vivemos sem rumo, sempre zerados. Legal essa pergunta que você fez. Ela faz todo sentido realmente. Porque essa segunda pergunta que você fez aqui, faz muita lógica, né? Porque, poxa, seria muito bom se a gente lembrasse das nossas vidas. Porque se a gente lembra das vidas passadas, a gente não ia cometer tantos erros aqui, né? A gente já ia entrar não zerado, né? Igual você falou, que a gente já não ia entrar zerado, a gente já ia entrar, poxa, eu já sei que eu fiz de coisas erradas nas vidas passadas e agora daqui para frente eu vou continuar daqui, né? Não vou errar. Mas nem tudo a gente entende no universo também. Com certeza existe uma explicação lógica para isso, do porquê que a gente esquece, do porquê que a gente tem que... Eu falei isso no vídeo, né? Porque a gente precisa de um ponto de vista diferente. Porque eu falei que se a gente esquece, a gente precisa... Se a gente não se esquecer de vidas passadas, a gente fica apegado às coisas do passado. Então, uma das explicações do porquê que a gente esquece é isso. Mas também tem coisas mais profundas nisso, né? Que a gente só vai aprender quando a gente expandir mais a consciência e acessar mais conhecimentos. E você falou aqui que a reencarnação tem seus prós e contras, né? Que você não gostaria de... Que não é bom passar por circunstâncias ruins, né? Que ser torturado, etc. Mas... A gente só passa por coisas ruins se a gente, vamos supor, se a gente escolhe aquilo, se a gente vai em direção àquilo. Aí você pode me dizer, mas eu posso estar normal na vida e alguma pessoa malvada, ruim, me torturar ou fazer alguma coisa ruim pra mim, aí eu vou sofrer, eu vou ter, vou passar por algo ruim. E nesse momento a gente tem duas formas de ver isso, né? Uma das formas que os ensinamentos espirituais falam é que se você sofreu alguma coisa ruim, seja se você está indo de boa na vida ali, alguém te fez algum mal, talvez seja porque você fez algum mal também na vida passada e você esteja pagando por isso. Você tenha que sofrer da mesma carne ali, vamos supor, você tenha que passar pela mesma situação para que você possa aprender no fundo da alma. Essa é uma das explicações. Outra explicação seja que você sempre foi bom em vidas passadas e alguém ruim fez algo mal para você mesmo, porque é o livre-arbítrio daquela pessoa fazer mal, ela fez mal para você, você sofreu aquilo. E a justiça divina, ela vai equilibrar. Me lembra que eu falei nessa live que eu falei sobre equilíbrio da vida, né? Equilíbrio da justiça divina. De alguma forma, o equilíbrio da vida vai fazer você passar por coisas boas na próxima vida, porque você passou muito ruim você sofreu muito naquele momento ali que aquela pessoa fez mal para você. Então, essa é uma das explicações do porquê talvez a gente passe por coisas ruins nessa vida, né? Essa é uma das duas explicações lógicas do porquê isso pode acontecer. Então, enfim, é isso. Se alguém tiver mais comentários, deixa aqui nos comentários depois. Obrigado ao pessoal que comentou, que deixou aqui no chat. Espero que eu tenha respondido de alguma forma aos seus questionamentos, suas perguntas. É claro que a gente não vai nunca saber de tudo completamente, mas o pouco que a gente já sabe, a gente já consegue melhorar a nossa vida presente aqui. Beleza? Então espero vocês nas próximas lives e na continuação, na parte 2 dessa live aqui. Beleza? Então vou ficando por aqui. Valeu então por tudo e até a próxima.